queridos amigos da Escola Renascença, alunos, pais e todos os demais que estão assistindo esse vídeo porque você recebeu o link, de alguma forma você chegou até aqui. Seja bem-vindo a mais um estudo da série Vivemos no Tempo do Fim. Nós já tivemos 2 estudos. O primeiro estudo teve por título Quase Meia-Noite na Terra. O segundo estudo, nós já iniciamos os sinais que Jesus anunciou ali em Mateus capítulo 24, que foi guerras e rumores de guerras. E hoje nós vamos falar sobre os falsos profetas, que Jesus disse que também seria um dos sinais de que ele estaria prestes a vir aqui a essa terra. E nós temos a imensa alegria de ter conosco aqui o pastor Deiblan, nesse momento aqui para estar conversando conosco sobre esse assunto tão importante. E quero dizer que é muito bem-vindo aqui no nosso estudo, né, pastor Deiblan? É bom tê-lo aqui conosco, né? Muito obrigado, é um grande prazer poder participar deste projeto e abraço essa oportunidade com muita alegria e que Deus seja louvado por este momento importante, este momento em que estamos interagindo e compartilhando a palavra de Deus com todos vocês. Amém. Eu tenho comentado aqui em nossos estudos que nós estamos vivendo num momento muito peculiar no mundo, com essa pandemia, e muitas pessoas foram despertadas para a palavra de Deus. Será, né, que essas coisas que estão acontecendo, elas têm alguma relação com o fim? E essa série de estudos que nós estamos fazendo tem sim essa preocupação de estar transmitindo para as pessoas o que a Bíblia, o que a palavra de Deus afirma. E Jesus falou sobre as guerras, os rumores de guerras, como nós já comentamos aqui nos estudos. Falou também sobre os falsos cristos e os falsos profetas, que é o tema de hoje. E trouxe diversos outros avisos que abririam nossos olhos para os momentos que nós estamos vivendo. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, e der uma lida em alguns versículos, vocês vão perceber que Jesus repetiu várias vezes que devemos ter cuidado. O verso 4, por exemplo, eu vou fazer aqui a leitura, 24, verso 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas no verso 14, aliás, aqui um pouco mais abaixo, nós temos outros textos que Jesus falou, 12, 11 em diante. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E o verso 24 diz, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Perceba que nós lemos aqui alguns versículos, lemos o 4, Jesus falou sobre os falsos cristos, lemos o verso 11, lemos o verso 24, e nós temos outras referências com relação aos falsos cristos e principalmente aos falsos profetas. E aí vem a grande dúvida, né? Por que tantas vezes Jesus repetiu? A gente vai estar respondendo essa pergunta. Mas iniciando, pastor Deiblan, vamos começar aqui para trazer para todos alguns esclarecimentos importantes. Primeira pergunta, o dom profético tem fundamento bíblico? Fale aí para os nossos assistentes, né? Então, a palavra profeta, ela vem do hebraico. No hebraico significa nabi, que significa porta-voz. E até mesmo na Bíblia hebraica, esta palavra aparece mais de 300 vezes. Então, ela tem um fundamento bíblico mesmo. Quando vamos à palavra de Deus, por exemplo, Amós, capítulo 3, o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar na sua Bíblia e confirmar o que está sendo lido aqui. Amós, capítulo 3, o versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Maravilha, Então, né? na verdade, tem uma fundamentação assim de Gênesis a Apocalipse. Foi um veículo de comunicação que Deus usou assim com muita frequência para transmitir a sua palavra a nós, né? E é tão claro que ele diz aqui, olha, eu não farei coisa alguma sem ter revelado aos profetas. E já no Novo Testamento, aos Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, respondendo essa pergunta tão importante, se tem fundamento bíblico. Diz assim, olha, Hebreus capítulo 1 e o versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Então Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos profetas. Inclusive, irmão Jonas, isso é tão claro na Bíblia que em Provérbios 29, o versículo 18, diz assim, olha, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, é necessário, é importante, foi, é e será a participação, o ministério dos profetas, né? Inclusive, mesmo no Novo Testamento, na nova dispensação, nós percebemos isso de uma forma muito clara, porque em Efésios capítulo 4, ele diz assim, olha, Efésios capítulo 4, o versículo 11, ele diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, nós percebemos aqui na lista dos dons que Deus ia usar para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento da igreja, para a restauração completa do homem, está aqui o ministério dos profetas. Dessas passagens bíblicas que a gente acabou de ouvir, então, nós podemos afirmar que existe sim o fundamento bíblico. E se Jesus falou para ter cuidado com os falsos profetas, nós temos aqui talvez um falso uso desse dom, né? Alguém que talvez se diz profeta, mas não é profeta, né? Com certeza. Quando Jesus fala que é falso profeta, né? Sim. Antes de continuarmos aqui, né, as explicações, para você que está nos assistindo, no comentário aí do YouTube, se você tiver alguma dúvida sobre esse mesmo tema, né? Sim. O pastor David vai estar disponível para respostas. Com certeza. Aí, quando alguém tiver dúvidas, você pode escrever sua pergunta aí. Se precisar de um contato, né, pode deixar o seu telefone também, se for do seu desejo, né, a gente pode entrar em contato para tirar as dúvidas. Mas não deixe de comentar e de compartilhar também esse estudo com outras pessoas, porque nós estamos vivendo num momento em que o conhecimento da palavra de Deus ele precisa ser divulgado cada vez mais, né? Inclusive, quando eu estava lendo os textos bíblicos, aqui o verso 14 mesmo, no 24, Jesus falou que quando esse evangelho chegar em todo o mundo, então virá o fim. A nossa missão é estar transmitindo, né? Então, continuando, nós vimos aí claramente que tem fundamento bíblico, né? O irmão vai ler mais algum texto sobre fundamento bíblico? Vamos continuar? Poderíamos ler aqui vários textos. Agora, o interessante é que de Gênesis a Apocalipse, essa fundamentação do ministério dos profetas, do dom profético, é muito claro. Inclusive, eu quero ler mais um texto em Efésios, ele mostrando assim o fundamento da igreja. Ele diz assim, aqui está falando sobre a unidade em Cristo, e ele diz assim, no versículo 19, Efésios, palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora o versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus
a principal pedra angular. Interessante, irmão Jonas, que Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana, Jesus contou assim um pouco da vida dela, uma vida assim nada recomendável. Falou bastante. Exatamente. Ela ficou assim tão impactada que ela disse assim: olha, eu vejo que tu és profeta. Então, saber de particularidades da minha vida, né? Exatamente. Então Jesus, ele era um profeta, ele exerceu isso também. É verdade. Bom, e qual que é a missão do profeta? E aqui eu até considero que essa pergunta, ela é uma pergunta muito importante, porque às vezes as pessoas podem entender errado a missão, e às vezes ser desviadas, né, por entender errado. Ou a própria pessoa, né, que está se dizendo profeta, será que ela está cumprindo a missão mesmo? Né? É interessante quando analisamos a missão do profeta. Eu até fico pensando assim, era uma missão nada simpática. Porque, vejam só, Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz assim: e ele me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aí o versículo 5, ele diz assim, ó, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são nação rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então a missão do profeta não era uma missão fácil. O profeta não veio para aplaudir, para adivinhar, não. Ele tinha uma missão assim muito objetiva para cumprir o propósito de Deus. Na verdade, o profeta, ele recebeu vários títulos, e entre eles é o porta-voz, homem de Deus, exatamente. E a missão dele, só para percebermos a seriedade, quando analisamos o profeta Elias desafiando ali os profetas de Baal, repreendendo a idolatria, nós percebemos que não era uma missão fácil, né? Não era uma missão fácil. Então a missão do profeta é combater, rebater, reprovar a idolatria, reprovar o pecado. Quando analisamos o caso do profeta Natã, ele foi ao rei Davi. O rei Davi estava em pecado. E o profeta Natã foi lá e de uma forma muito trabalhada, né, elaborou uma ilustração e deixou claro para o rei de que o rei era o grande pecador. E, na verdade, o profeta ali, ele poderia ser morto. Ele colocou em risco a vida dele. Não só porque Natã, sim, Elias, porque o número de profetas falsos que tinha ali, exatamente, era muito grande. E ele sozinho. Então, é uma missão difícil, né? É uma missão difícil, né? Então ali o profeta Natã poderia perder a vida, né? Mas ele foi lá e repreendeu o rei, né? Quando analisamos a vida do profeta João Batista, né, que de fato João Batista foi morto pelo bom exercício da função, né? Se ele não tivesse reprovado o pecado, exatamente, ele não teria sido decapitado. Exatamente. Então, qual a missão do profeta? A missão do profeta, em resumo, é advertir, reprovar, guiar, orientar e, claro, em algum momento, ele tinha que confortar. Ele era o porta-voz de Deus, Deus falava com ele, de acordo com o texto que lemos, e ele falava ao povo, ele transmitia, né, a mensagem de Deus ao povo. Então era uma missão, uma nobre missão, e graças a essa nobre missão, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus com muitas exortações, muitas lições para mim e para você, para termos uma vida condizente com a vontade do Pai. E quando nós ouvimos esses textos bíblicos, né, que o irmão leu, e essas explicações, nós percebemos o seguinte: aqui já começa a abrir a nossa mente e a mente dos nossos amigos que estamos assistindo
que a mensagem do profeta ele nem é sempre popular. Não é aquela mensagem, né? Vamos ouvir aqui agora uma mensagem de conforto, né? De consolo. É claro que a palavra de Deus tem essa função, mas o mundo está em pecado. O mundo que nós estamos vivendo hoje está em pecado. As pessoas estão, mesmo entre nós cristãos, tem muitas pessoas que não estão vivendo uma vida coerente com a vontade de Deus. E aí o profeta vai passar a mão na cabeça das pessoas e acobertar o pecado, ele vai falar, né? Ele vai ter que falar, entendeu? Então, às vezes, tem alguns pregadores, né? Se você pegar aí, aqui nesse meio de comunicação que é o YouTube, né? Que nós estamos aqui usando esse mesmo meio, você tem alguns pregadores, poucos, que falam a verdade. Sim. Ou seja, não são populares, né? Por causa disso. Porque chamam o pecado pelo nome, né? Inclusive, irmão Jonas, nessa mesma ótica aí, nós percebemos o porquê de muitos profetas terem perdido suas vidas. Eu falei aqui o caso de João Batista, que foi decapitado. Mas não foi só João Batista. Se você pegar o histórico do fim da vida dos profetas, como foi, você vai ver o profeta sendo preso, o profeta sendo rejeitado, sendo criticado. Por quê? Porque o profeta ele tinha que transmitir a voz de Deus. É o que diz aqui, ó, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E ele diz, que ouça, que deixe de ouvir. Né? Então, por falar a verdade, eles encontraram assim, muitos e até tem um pensamento que diz que para você não ser bem quisto, basta falar a verdade em muitos lugares, em muitas situações. Falou a verdade, já termina incomodando alguém. E aí o texto bíblico fala, né? Quer ouça, quer deixe de ouvir, né? Eu já ouvi muitas pessoas falar, né? Ou vai para uma igreja, aí às vezes, o pastor que está incomodando demais, vamos trocar de igreja para uma igreja que não perturba tanto, vamos dizer assim, a vida da pessoa, porque se você chama a atenção, a pessoa às vezes não gosta, né? Bom, vamos continuar. Logo no início, porque como nós estamos nessa série de estudos, né, vivemos no tempo do fim, que são os estudos que nós estamos fazendo, são os sinais que Jesus apresentou em Mateus 24. Então, logo na introdução aqui eu fiz a leitura, né, de alguns versículos que Jesus falou sobre os falsos profetas. E aí agora é a pergunta que eu fiz no início, né, só para despertar a curiosidade, né, de quem está assistindo. E agora eu vou repetir essa pergunta, pastor Deiblan. Sim. Por que Jesus advertiu várias vezes contra os falsos profetas? Por que lendo aqui Mateus 24 e em muitos outros lugares, tem tantas vezes essa advertência, né? Então, é curioso que Mateus 24 fala dos sinais, né? É totalmente escatológico o capítulo 24, né? Totalmente. E aí, Jesus coloca-se no mesmo grau, né, como a guerra, que fala que é um sinal do fim, né, rumores de guerra, pestes, enfim, doenças. Aí está os falsos profetas. Estão incluídos aí nessas catástrofes. Está na mesma categoria, né? Então, é curioso, porque hoje nós estamos em meio a essa grande pandemia, e vocês já imaginaram também que num aspecto espiritual, olhando aqui nesse tópico falso profeta, isso também está uma pandemia de falsos profetas, pessoas se dizendo ali que é uma mensagem de Deus, e quando olhamos aqui, percebemos não só em Mateus 24, Mateus 7, por exemplo, Mateus 7, versículo 15, ele diz assim, olha, Jesus falando, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, o porquê? Ser enganado, eu não sei se você já foi enganado, mas é uma sensação muito ruim você ser enganado financeiramente, por exemplo. Às vezes você compra um produto alguém lhe disse que aquele produto era o original, depois você descobre que era
falsificado. Foi enganado. Você foi enganado. Agora, quando você é enganado, assim, religiosamente falando, a dor é muito maior. Porque aqui não foi um engano financeiro. A pessoa roubou, quem sabe, a sua convicção, roubou o seu sentimento. Então, produziu em você algo falso. E isso é muito sério e é um sinal dos últimos dias. Agora, o curioso é que o maior falso profeta é Satanás. Desde o início, ele se especializou, ele é PhD em falsificação. E percebemos desde lá do Éden, Quando enganou Eva, né? quando enganou Eva. Ali começou a obra de enganação desde o céu, né? Quando ele enganou os anjos. Ah, queridos, na verdade, por quê? A Bíblia chama a nossa atenção aqui em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia de homem que falam mentiras e tem cauterizado a própria consciência. Então, na verdade, por que Jesus falou isso? Porque nestes últimos dias, Satanás sabe que o tempo dele está muito curto. Então ele está fazendo de tudo para manter as pessoas enganadas. Foi por isso que Jesus falou mais de 3 vezes, só no capítulo 24, cuidado que ninguém vos engane, porque esta é uma arma que o inimigo está usando para enganar a muitos, mesmo as pessoas com a Bíblia na mão. E nós, de fato, precisamos ter cuidado, porque quem engana, ele não chega dizendo, olha, compra que isso aqui é falso. Ele não faz isso. Não. Ele engana fazendo uma propaganda mentirosa. E nesse trabalho de enganar, ele engana muita gente. E aí, só pensando aí na questão de Eva, né, que o irmão citou aí, eu considero até talvez o agravante maior com relação ao falso profeta, o engano, é a perda da vida eterna. Porque Jesus falou lá de guerras e rumores de guerras. Se você morre numa guerra, Jesus falou dos terremotos, se você morre no terremoto. Jesus falou das pestes, das doenças. Você morre aí, por exemplo, como nós estamos hoje, do Covid-19. Sim. Tá, mesmo que eu morra numa guerra, num terremoto, do coronavírus ou morra de qualquer coisa, firme na fé eu estou salvo. Exatamente. Agora, se eu morro enganado, dependendo do que for, é mais complicado. Adão e Eva perderam ali o direito de vida eterna que eles tinham no Éden, porque eles foram. Eva, especialmente, né, foi enganada. Então, quando uma comentou no início, né, a categoria ali, né, cuidado para ninguém enganar vocês, que vocês podem perder a salvação de vocês ao serem enganados. Então, exatamente. Agora, falando de Eva, o apóstolo Paulo, ele citou o caso de Eva. Citou, Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele diz assim, no versículo 3, ó, temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma forma, de alguma sorte, corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Então, Paulo cita Eva aqui, porque a serpente disse, olha, se tu comer, tu vai ficar mais inteligente, tu vai ser igual a Deus. Então, ali tinha uma proposta de conquista. E o falso profeta faz isso. Você me dá tanto que vai acontecer algo com você. Você faz isso, você vai receber aquilo. O falso profeta é especialista em falsificar a palavra de Deus. Então, Paulo cita aqui o caso de Eva, e o versículo 11, ele diz assim, ó,
é o versículo 14, né? É o 13 e o 14, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 13 e 14, ele diz assim: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, atrás de toda essa onda de falsificação, né, tem um especialista, que é o próprio Satanás. Ele tem prazer de enganar, né? Exatamente. Prazer de enganar. E o curioso é tipo assim, Deus usou muitos veículos de comunicação para falar com o homem. Antes do pecado, Deus falava com o homem pessoalmente, como diz a Bíblia, cara a cara. Mas depois do pecado, o pecado fez uma barreira e o homem ficou impedido de falar com Deus pessoalmente. Então agora Deus falava por meio dos anjos, por meio dos sonhos. O sumo sacerdote tinha duas pedras, as pedras aqui peitorais, Urim e Tumim. E ali, mas de todos os veículos de comunicação, o que mais Deus usou foi o profeta. Então, para todo o plano de Deus para se comunicar com o homem, Satanás elaborou uma forma de falsificar, de falsear, né? Tudo que tem o verdadeiro, é claro, tem o falso. Por exemplo, inclusive Mateus 24, se formos ler novamente os textos, aí diz, falsos cristos. Falsos cristos. É isso mesmo. Falsos cristos. Então o inimigo falsifica tudo. E o peso é muito grande, porque veja bem, o profeta fala bem assim, olha, assim diz o Senhor. Isso é muito pesado. É pesado, com certeza. E no caso do falso profeta, isso é mentira, um exemplo, né? Assim diz o Senhor, mas Deus não disse aquilo. Sim. E aí, muitas pessoas pegam essa palavra porque foi o Senhor, foi Deus que disse, Deus me falou isso. Sim, então a palavra do profeta, ela tem muito peso, então realmente precisa ter muito cuidado. E a última pergunta, podemos passar a última pergunta? Sim. A última pergunta do nosso estudo de hoje. A Bíblia apresenta critérios, eu até considero aqui que essa seja a pergunta mais importante para quem está nos assistindo, porque é o seguinte, tem o profeta verdadeiro e tem o falso, né? Como é que eu vou saber, né? A Bíblia apresenta critérios para distinguir um profeta verdadeiro de um falso? Tem como ou não tem como? Então, tem como, graças a Deus por isso. Vocês já imaginaram se não tivesse como conhecermos a nota verdadeira? Seria difícil. Problema. Seria um problema, Seria né? Um problema. Agora, já imaginaram que se faz necessário a gente fazer uma comparação entre o falso e o verdadeiro. Você só descobre que algo é falso quando você põe o verdadeiro do lado. Se você não conhecer o verdadeiro... Exatamente. Se você não conhecer o verdadeiro, aí fica difícil você descobrir o que é o falso. Né? Então, aqui no caso do falso profeta, não é diferente. Agora, vamos aqui à palavra de Deus. Primeira epístola de João, no capítulo 4. Ele diz assim, você pode acompanhar na sua Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 4, ele diz assim, versículo 1. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então, o conselho aqui de João, do apóstolo, é que ele seja provado. Você precisa provar, você precisa examinar a luz da palavra de Deus, e é exatamente por isso que você enfocou aqui que esses critérios, talvez aqui seja uma das perguntas mais importantes. Mais importantes, claro. Exatamente, né? Então, quais os critérios? Vamos aqui alguns critérios. Critério número 1, de acordo com Isaías, capítulo 8 e o versículo 20, aqui tem uma recomendação. Isaías, capítulo 8 e o versículo 20, ele diz assim, 8:20, diz assim, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, o primeiro critério
é saber se a palavra desse profeta está condizente com a palavra de Deus. Porque o verdadeiro profeta, ele não contradiz a palavra de Deus. Ele não contradiz o que os outros profetas já falaram. O verdadeiro profeta, ele não tira e como também não adiciona. Ele fala a palavra de Deus, né? Então, este é um critério. Critério número 2, de acordo com Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 7, é a respeito dos frutos, concernente os frutos. Jesus disse assim, ó, pelos seus frutos conhecereis. Então, o profeta verdadeiro, ele tem uma vida de comunhão com Deus, ele tem uma vida de santidade, ele é um representante, ele é um porta-voz. Na verdade, ele é um homem de Deus. Lá em Reis, mostra que uma mulher disse assim para o profeta, eu vejo que tu és um homem de Deus. Então, o profeta verdadeiro, ele tem frutos que glorificam a Deus em todos os aspectos. A sua vida, em todos os sentidos, é uma vida que glorifica o nome de Deus. O critério número 3 é o cumprimento. E eu quero ler um texto com você, Jeremias 28, versículo 9. Jeremias, capítulo 28, versículo 9, você pode acompanhar na sua Bíblia. Jeremias 28, versículo 9. Ele diz assim, ó, o profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como profeta verdadeiramente enviado pelo Senhor. Então, outro critério é que o profeta verdadeiro, a palavra dele se cumpre. É claro, nós percebemos isso em toda a Bíblia, de que nem sempre a palavra se cumpria ali, naqueles dias, ou mesmo naquele ano, ou mesmo naquela época, mas se cumpriu depois. Mas se cumpriu. Então a palavra do profeta verdadeiro se cumpre, né? E comparando esse texto com mais outro, que é Deuteronômio capítulo 18, olha aqui, ó, Deuteronômio capítulo 18, você pode acompanhar na sua Bíblia, os versículos 18, versículo 21 e o 22. Veja só o que diz a palavra de Deus, ó. Se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? Agora o versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer, nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba o falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Então a palavra do profeta se cumpre. A palavra do falso profeta não tem cumprimento. Nem naqueles dias e nem depois. Não tem cumprimento. Então, e o critério número 4, e o último critério que eu quero deixar aqui, está em João, primeira epístola de João, no capítulo 4, ele diz assim, ó, você pode acompanhar na sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 4, ele diz assim, ó, no versículo 3, o 2 e o 3, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e agora já está no mundo. Então, este critério aqui, o enfoque do profeta verdadeiro é exaltar, é engrandecer o nome de Jesus. Muito bem. E a gente pode perceber que esses critérios, foram 4, né? Sim. Que foi explicado aqui, eles são cumulativos, né? Exatamente. Eles são cumulativos. Então, o primeiro critério lá de Isaías, que nós ouvimos o texto de Isaías 8, lá fala que a palavra não contradiz o que os outros profetas disseram, não contradiz a palavra de Deus.
não contradiz a lei de Deus, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu estou fazendo questão, né, de fazer essa observação, porque eu já ouvi, né, muitas pessoas afirmarem assim, olha, o profeta tal falou e cumpriu. Sim. Tá, esse é um critério. Só que ele não é único. Não é só um, né? É importante a gente ver que esses critérios são cumulativos. Uhum. Então, quer dizer, tudo bem, cumpriu, mas o que ele falou contradiz a palavra de Deus ou dos profetas? E os frutos, né? Os frutos exalta Cristo. Então, quer dizer, cada um desses critérios, para você que está nos assistindo, é importante você saber que eles são cumulativos. E, na verdade, pastor Deiblan, existe na mente das pessoas que o único critério é esse. Entendeu? Sim. Qual que é o critério para me saber se ele é um profeta verdadeiro? Não, ele cumpriu, então é verdadeiro. Entendeu? E a gente não sabe, né? Porque Satanás, ele é artista em enganar, como falou aí, né? Sim. Ele pode até camuflar esse cumprimento, né? Mas aí quando você vai ver os frutos, né, desse profeta, você vai ver que ele não produz frutos verdadeiros, né? Sim. Então, destacar que esses critérios são cumulativos, isso é muito importante, né? É muito importante. E muitos outros critérios poderíamos deixar aqui. Agora, o interessante é que o profeta verdadeiro, ele não trabalha em benefício próprio. Muito bem lembrado. Ele não trabalha com um fim lucrativo. Entendeu? Sim, ele claro. Ele não trabalha para fazer com que ele seja o principal. Exaltado, exatamente. Né? Seja exaltado, seja colocado em evidência. Sim. Tudo dele é aquilo que nós já vimos. O profeta verdadeiro, ele recebe a palavra de Deus e transmite-a como ela é. E às vezes aquele profeta fala, não vou pregar isso aqui não, porque senão as pessoas não vão, não vão gostar muito de mim, porque eu estou falando essa verdade, né? Sim. E aí omite, né? Pode omitir. Por quê? Porque ele quer ser bem visto, né? Quer dizer, está pensando nele, mas não está pensando na igreja ou na salvação das pessoas que estão ouvindo, né? Exatamente. Bom, então nós resumimos aqui, né, esse estudo sobre os falsos profetas e os falsos cristos que Jesus advertiu ali em Mateus 24. E a gente precisa ter muito cuidado nesses momentos, porque são os momentos finais. A Bíblia fala que do dia e a hora que Jesus vai voltar a gente não sabe, mas nós precisamos estar atentos a esses sinais que são bíblicos, e a gente vê que todos eles estão se cumprindo e a qualquer momento ele virá. Então nós precisamos estar realmente preparados e essa verdade, ela deve ser divulgada. Para você que está nos assistindo, deixe seu comentário aqui na parte de baixo do vídeo, né? na parte de descrição ali dos comentários do vídeo. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta, compartilhe esse estudo com outras pessoas para que eles tenham também o conhecimento dessa verdade tão importante. Irmão Deiblan, tem alguma palavra final para deixar aí para nossos amigos que estão nos assistindo? Sim, a Bíblia, ela diz assim, olha, crede em seus profetas e prosperareis, ou estareis seguros. E aqui, na segunda epístola do apóstolo Pedro, ele diz assim, olha, capítulo 1, versículo 19, diz assim, olha, e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem, se a ela prestarem atenção, como a uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. Então, essa palavra, nós precisamos atentar para elas, porque, como diz aqui, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. O objetivo do profeta, como foi falado no início, é mostrar o caminho do Senhor, mostrar o caminho da salvação, é mostrar, né, o lugar seguro. Nós estamos vendo e ouvindo os últimos sinais da volta de Jesus, de acordo com Mateus capítulo 24, que o irmão Jonas leu no início.
E nós precisamos dar toda atenção a essa palavra. Um dos maiores critérios de todos aqui, todos são importantes, mas como distinguir, como descobrir se o tal profeta é falso, é através deste livro. Aqui está o nosso manual, através da palavra de Deus. O meu apelo para você é que você estude este assunto com maior profundidade. Examine assim com humildade, com desejo de aprender, e com certeza você vai aprender, você vai aumentar o seu conhecimento sobre todos os assuntos, inclusive sobre este, para a honra e glória do Senhor. Conte com a minha oração. Amém. Maravilha. Antes da gente terminar, vamos fazer uma oração. Sim. Você que está aí assistindo, né, pode fechar seus olhos e acompanhar conosco a oração com o pastor David, né? Oremos. Querido bom Pai Celestial, é no nome de Jesus que neste momento tão alegre te buscamos através da oração. Muito obrigado, Senhor, por este momento que estudamos a Tua Palavra, podemos examinar este assunto tão importante para o tempo em que estamos vivendo, nos dê a graça para cada dia mais aprendermos de Ti, que és manso e humilde de coração. Abençoe os nossos irmãos, os nossos amigos, cada estudante da Tua Palavra, todos que estão ouvindo esta mensagem neste momento, que de fato possam a cada dia confiar em Ti, vencer as dificuldades da vida, e naquele dia, que é o glorioso dia da Tua breve volta, também possa receber das Tuas mãos a coroa da vida eterna. Faça um trabalho, Senhor, bem profundo em nossos corações, nos dando o desejo do lar celestial. Portanto, nós te agradecemos e louvamos o Teu nome por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.